Nós já estamos de noite e eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, a todos que estão aqui presentes, porque optaram por um encontro espetacular. Eu estou felicíssima de estar aqui, muito honrada de ter sido convidada, de ser inserida neste contexto. Eu fiquei extremamente bem impressionada com o grupo organizador. Estou cumprimentando vocês, viu? Pela coragem, a ousadia e a iniciativa. Como eu sou fundadora de um grupo que se chama de Iniciativas Doutrinárias, acho que nós estamos próximos. Muito bem. A minha apresentação é uma tese que eu desenvolvi com base neste livro do professor Herculano Pires, Pedagogia Espírita, que eu acredito que boa parte de vocês conheçam. Então, achei que um grande farol era uma boa figura, não é? Um bom modelo de ideia, uma criação artística para a gente pensar na pedagogia. Então eu estou pensando, não é, que a pedagogia seria este grande farol iluminar o barquinho nosso aqui no prosseguimento das nossas vidas, porque mesmo não sendo crianças, todos estamos no processo educacional e acredito que um processo educacional espírita. Então, o meu nome, que vocês já ouviram falar, SEM, Núcleo Espírita de Iniciativas Doutrinárias, que é esse grupo do qual eu participo e sou fundadora. Vamos ver então. Estou chamando vocês a me ajudar a invocar algumas criaturas que são importantes para esse momento. Conhecem este cavalheiro? Sócrates. E este? Jesus. Pestalozzi, Amélie, Kardec, Anália Franco, Herculano Pires. Uma futura educadora. E ali um símbolo, né? Um símbolo de educação, de fraternidade, solidariedade entre as criaturas. Bom, vamos pensar. Primeiro pensamento: a filosofia origina a ciência. A filosofia é o modo de pensar e entender a vida. Existem inúmeras filosofias, portanto, e a ciência é a prática da filosofia. Não estou falando a filosofia necessariamente acadêmica ou de um filósofo, mas estou me referindo à filosofia como uma das linhas do pensamento humano. Portanto, patrimônio de todos nós seres humanos. Todos somos, de alguma forma, filósofos, embora a gente não dê atenção a isto. Por quê? Porque temos a capacidade de questionar a vida, de fazer perguntas, de examinar como as coisas são. Mas o que é isso? Mas de onde veio? Como que começou? Pensem, desde os tempos das cavernas nós estamos filosofando, só que esquecemos disso e muitas das vezes ficamos esperando que outro pense por nós. E a ciência, o que é? É a prática daquilo que a gente pensa. Mas a filosofia, ela também origina a educação. E a educação, por sua vez, origina a moral. Então, a educação é a transmissão da filosofia às novas gerações. E a moral, nós podemos considerar que é um comportamento. Por quê? Porque se estivermos pensando na moral como regras fixas, não estaremos pensando na moral espírita. Veja só, a moral espírita é o resultado da filosofia posta em prática. O modo como eu penso, o modo como eu entendo a vida, praticado. Isto traz para mim transformações na minha existência. Então, eu chamo a moral de comportamento. Do ponto de vista da sequência, se a filosofia deu origem à educação, portanto a filosofia também, deu origem à pedagogia. E a pedagogia, por sua vez, dá origem aos métodos e didática. A pedagogia, ela orienta e direciona a educação. E agora eu estou diante de uma situação extremamente séria. Olha só, veja bem, se a educação influi no comportamento
Então, a pedagogia que vai orientar e direcionar a educação tem um papel fundamental na nossa sociedade. Por quê? Porque, naturalmente, quando esta pedagogia está bem pensada, não estou falando em regras fixas, em coisas rígidas, em tem que ser assim, nada disso. Estamos pensando no pensamento amplo, universal, no pensamento que é de todos, trazido pela doutrina espírita. Quando se pensa desta maneira, o que acontece é que nós temos a condição de influir no comportamento dos indivíduos. E aí, para o futuro, né? Vamos lá. Nós já fomos aquele nenê. O professor Herculano Pires colabora conosco em 2 frases. A educação é a transmissão às gerações do que se considera válido para viver e progredir. E qualquer filosofia tende sempre a se completar numa pedagogia. E vamos pensar agora no Espiritismo, e eu quero pôr tudo aqui. Veja só, estamos pensando assim, junto com o professor Herculano, advinda da filosofia, da educação e da pedagogia greco-romana, judaica e cristã, a educação espírita representa a multiplicação de um novo conceito de vida, em um novo tempo e para mentes já preparadas pelos ensinos de Jesus e os avanços da ciência. Nossa, uma frase espetacular. Então, existia um passado, o ano 0, antes do 0, o ano 1000, e agora, onde nós estamos, tá certo? Na educação espírita, é um novo conceito de vida, num novo tempo. Sim, mas veja bem, esse novo conceito e novo tempo, ele aceita os avanços da ciência. Aliás, Kardec disse que se não fôssemos aceitar os avanços da ciência, estaríamos nos fechando em copas, não é isto? Por exemplo, se hoje nós ignorarmos os avanços da neurociência, da física quântica, da psicologia, realmente estaremos deixando de ter a grande oportunidade de entender com mais profundidade os princípios do espiritismo. Por exemplo, a neurociência diz do condicionamento do cérebro. E quando a gente entende que o cérebro está em boa parte condicionado, porque eu não tenho que pensar, funciona o coração, funciona isso, e inclusive as químicas que são produzidas no corpo a partir das emoções, tudo isso que já é mecanizado, porque o corpo é um mecanismo que funciona sempre da mesma maneira. Então vejam que interessante, quando eu descubro isso através das novas conquistas da ciência, eu me entendo como aquele ser que está evoluindo desde antes do mineral, do zero, quando saiu do elemento espiritual criado por Deus, até a fase humana, onde eu estive construindo este corpo, que agora, no estado que está e funcionando, em boa parte mecanicamente, condicionadamente, me permite viver a época psicológica, que é a época que nós vivemos, a época da descoberta de mim mesma, no sentido de, daqui para adiante, caminhar para a época da espiritualização, da espiritualidade vivida realmente pelo indivíduo. Por outro lado, por outro lado, este novo tempo, tá certo? E implica em nós já termos a mente preparada pelos ensinos de Jesus, e aqui é muito sério. Mente preparada pelos ensinos de Jesus. Vamos ver como é que o professor Herculano coopera conosco. Jesus, filósofo e pedagogo, diz o professor Herculano, ensinou com clareza e eficiência seu modo de ver a vida. Ensinou com tanta clareza e com tanta eficiência que a sua forma de ser influenciou a todas as filosofias do seu tempo. Muito bem. O espírito, verdade, diz a Kardec, o espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã. E vejam que coisa interessante, na medida em que o professor Herculano diz, já estamos preparados pelos ensinos de Jesus, precisamos parar para pensar nessas 2 frases aqui. Será que realmente nós estamos conscientes disso que está acontecendo? Porque se o espiritismo é a verdadeira tradição cristã, se nós considerarmos
continuarmos considerando Jesus como um chefe religioso, como nosso Senhor, como o Salvador, estaremos realmente na beira do entendimento espírita. Porque o Espiritismo nos apresentou Jesus como sendo um irmão maior, aquele que é o modelo de conduta para nós, os seres humanos. Esta é a posição de Jesus diante de nós. E se nós olharmos Jesus dessa maneira, nós conseguiremos observá-lo ali adiante, porque já progrediu, e cotejar esse comportamento conosco, não no sentido inferior, dizendo que, ai, Jesus me socorre, não nesse sentido, mas no sentido de ter aquela maravilhosa esperança, aquela certeza de que na medida em que eu trabalho o meu interior e o Espiritismo me dá tudo para isto, eu um dia chegarei a ser Jesus. E se eu tenho esse tipo de ideal, de ser um espírito que transforma as mentes de um mundo, de um planeta, por que não? Por que não, se estamos em evolução? O professor Herculano diz que a educação espírita é a educação cristã que renasce em espírito e em verdade. A cosmovisão de Jesus, diz o professor Herculano, né, determinadora da sua pedagogia, está basicamente na conceituação de Deus como Pai, revolucionando e se opondo à concepção judaica do Senhor dos Exércitos. Vejam que coisa! A gente se admira, como eu brinquei com o Marcelo, a gente se admira que mataram Jesus, mas este homem nas ruas da Palestina, ele estava dizendo que Deus é o Pai, que ama todos por igual. Sintetizando, o professor Herculano diz, a paternidade universal nos coloca na fraternidade universal. Vejam que coisa significativa e como que este pensamento de Jesus, ele determina uma filosofia de vida, um entendimento sobre a vida e, portanto, determina uma conduta, uma prática totalmente diversa daquela que estava acontecendo até antes de Jesus. No entanto, após a morte dele, o que acontece é que Deus volta a ser ensinado para o povo, exatamente como um velhinho sentado ali, anotando tudo que nós fazemos, servindo de chicote para que as pessoas possam ter um bom comportamento. Toda pedagogia é o resultado de uma filosofia. Gente, quando eu li isto aqui, há uns 5 anos atrás, isto foi uma grande revolução na minha vida. Porque a gente lê e depois se esquece. No entanto, neste momento que eu li esta frase, eu fiquei assim, atordoada. Espera um pouco. Se toda pedagogia é o resultado de uma filosofia, então, gente, mas eu trabalho com a filosofia espírita, então, e com a pedagogia há muito mais de 20 anos, porque há todo esse tempo, ou mais do que isso, trabalho com o curso de princípios do espiritismo. Aliás, tem uma apostila que eu trouxe para vocês conhecerem, está ali na livraria, só para conhecer o trabalho da gente, porque tem tudo a ver com isto. Ora, eu sei o que é a filosofia espírita, segundo, é lógico, a minha visão. Não sou senhora da verdade, mas vejam que coisa. Então eu fui atrás de mais e encontrei outras coisas, inclusive esta frase aqui, inacreditavelmente chocante. A natureza de uma pedagogia decorre sempre da filosofia geral, explícita ou implícita, que a originou. A pedagogia espírita é a consequência natural e necessária da filosofia espírita, exposta em O Livro dos Espíritos e, portanto, explícita em sua formulação doutrinária. E cala a boca todo mundo. Pronto. Ele falou quem? O professor Herculano Pires, a primeira pessoa que abriu a boca nesse país para falar sobre pedagogia espírita. Veja, a pedagogia espírita é a consequência natural e necessária da filosofia espírita, exposta em O Livro dos Espíritos e, portanto, está explícita na sua formulação doutrinária. Nossa, olha, eu pirei.
Então, veja bem, o livro dos Espíritos opõe-se a essa noção estranha, tá certo? De Deus e da criação. É tudo diferente, estamos ensinando errado. É preciso voltar à origem do livro dos Espíritos e observarmos o que é que ele nos diz. Então, vamos lá. Professor Herculano de novo. São as páginas do livro que eu ponho ali. Existe a pedagogia espírita. Existe a pedagogia espírita na própria estrutura da doutrina. Muito bem. Então eu comecei a pensar assim, bom, a filosofia espírita, ou seja, o modo de entender o mundo à luz do espiritismo, é constituído daquilo que é o seu corpo ideológico, que são, obviamente, os seus princípios. Então, o que é que eu entendi? Eu entendi que estes princípios estruturam a pedagogia espírita. São eles a estrutura básica da pedagogia espírita. E mais, me senti igualzinho a Arquimedes. Eureka! É isso, descobri. Por quê? Porque a pedagogia espírita, ou seja, o ensino do que é o espiritismo em suas bases, está estruturada nos seus princípios. Os princípios da doutrina espírita formulam, estruturam e estabelecem a pedagogia espírita. E se eu fugir disso, não estou fazendo pedagogia espírita. Estou falando em pedagogia espírita, mas não estou fazendo isto. Bom, e aí, vejam, alguma coisa que eu já sabia, só que completei com um pequeno detalhe. Os princípios da doutrina espírita são a sua filosofia, até que eu sabia. Trabalho com isto. Mas formam a sua pedagogia, descobri há esses 5 anos atrás. E são leis universais. E são também os ensinos de Jesus, obviamente. Para quem ainda não viu, essa é uma pintura de uma menina prodígio. A Kiane, com 9 anos, ela pintou esta tela. Muito bem, agora vamos pensar então de uma forma mais direta. A filosofia espírita, então, dá origem e estrutura à pedagogia espírita. E a filosofia é feita de princípios. Estes princípios estruturam então a pedagogia. Tá, muito bem. E aí, como é que eu sei quais são esses princípios? Eu encontrei esses princípios na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, que Kardec chama Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. E ali ele lista os pensamentos básicos que formam o espiritismo. E eu entendo da seguinte maneira, que os princípios são a existência de um Criador, os elementos criados, espiritual e material, e as leis criadas. Aqui também, Jesus havia feito uma grande revolução filosófica e, portanto, educacional e pedagógica quando apresenta Deus como Pai. O Espiritismo nos apresenta Deus como aquele que criou os elementos espiritual e material. É as leis que regem estes elementos. Leis essas que estão dentro dos espíritos, estão na sua consciência. Veja que coisa, Deus não é, segundo o espiritismo, aquele que criou a arvorezinha, o gatinho, o coelhinho, nem os planetas. Por quê? Porque Deus criou o elemento espiritual. Ai, não, desculpem, é o nervoso. Deus criando o elemento espiritual, ele faz o quê? Ele cria... Bom, vamos lá. Os espíritos que são imortais, e são eles os seres inteligentes, os únicos seres que agem no universo. Deus não age, Deus é o criador dos elementos e é humano, aquele que mantém as leis. É isto que faz Deus. Nós, espíritos, é que agimos. Agora, a matéria, ela é inerte e é apenas instrumento dos espíritos. Outra lei que vem é a lei da reencarnação dos espíritos, a evolução dos espíritos, o livre-arbítrio, a causa e efeito, a existência da matéria fluídica sobre a qual agem os espíritos, o corpo perispiritual, a mediunidade, a pluralidade dos mundos habitados, a erraticidade, a influência dos espíritos sobre os encarnados, que deu muitas perguntas na minha outra apresentação.
porque são distintas coisas, a influência e a mediunidade, e a ação dos espíritos sobre os fenômenos naturais e, obviamente, as leis morais cotejadas aos ensinos de Jesus, que é o nosso modelo de comportamento. O curioso é que se estes forem os princípios, supondo que, porque claro, né? Estamos em processo evolutivo, vamos descobrir outras formas de juntar estes e tal, porque não vai ser tão diferente disso, mas supondo que sejam estes os princípios, o que acontece é que na medida em que fazemos a pedagogia espírita, eliminando um desses, ou que estabelecemos a pedagogia apenas em um ou dois desses princípios, não estamos fazendo pedagogia espírita. Não adianta eu falar em amor, respeito e liberdade e acabou. Não, não acabou. Se você quer a pedagogia espírita, você precisa inserir em todo o processo educacional todos esses princípios. Não importa se você vai fazer aula, se você vai usar o método da maiêutica, como quando eu lido com educadores, eu ensino que usem o recurso da maiêutica e funciona. Então, a maneira que vocês quiserem fazer não importa. O que importa é que, ao ensinar o espiritismo para a criança pequena, para o adulto, para o jovem, para quem for, é preciso que nós estejamos objetivando estes princípios. Não estou dizendo que precisamos objetivar todos ao mesmo tempo, mas que tenhamos em mente que são eles o nosso objetivo no processo educacional espírita, porque são eles que constituem a filosofia espírita. Muito bem, um pouco de Monet. Então, a pedagogia espírita, diz o professor Herculano Pires, visa educar, deixando ao educando a aplicação pessoal e particularizada, segundo o seu discernimento e potencial em cada momento observado. Olha que frase espetacular. O educando, ele não é um ser que você vai direcionar para onde você quer. Ele é um espírito imortal reencarnante em processo evolutivo, ele tem livre-arbítrio, ele lida com a causa e efeito, ele pode ter a mediunidade desenvolvida, mas ele recebe influência dos espíritos, ele atua sobre os fluidos, ele não é uma simples pessoa qualquer. O professor Herculano trabalha seriamente sobre a reencarnação, dando um exemplo, um simples exemplo, porque quando se pensa que o educando, ou que eu sou um espírito imortal, reencarnante em evolução, tenho livre-arbítrio, lido com a causa e efeito, tenho mediunidade, atuo sobre os fluidos, recebo influência dos espíritos, a vida é outra. E nós temos nas nossas mãos a grande possibilidade de revolucionar este mundo de uma forma linda, de uma forma esperançosa, de uma forma ampla, de uma forma respeitosa e de uma forma amorosa, através da pedagogia espírita. Educação autógena, diz o professor Herculano Pires, porque é claro, o educando é que faz a sua educação. A autoeducação é a única coisa que existe. Quem vai ajudá-lo, os mestres ou os pais, apenas estaremos colaborando. Isso quando se fala de criança, porque os adultos é pior ainda. Nós sabemos como que a coisa é. Muito bem, então, por si própria, a pedagogia espírita dispensa imposições e catequese. E muitas vezes eu vejo pessoas preocupadas com a pedagogia espírita com medo, não é? Da catequese, das imposições, com medo de estar fazendo doutrinação das pessoas. Mas vamos tirar da cabeça esse medo, porque na realidade, quando você sustenta a pedagogia espírita nos princípios do espiritismo, que são a sua filosofia, você está dando às pessoas e ao mundo a melhor opção atual para viver de uma forma mais ampla, de uma forma mais consciencial, de uma forma mais natural, tirando culpas, jogando fora medos e uma série de coisas que entraram em nossa alma através das religiões que tivemos no passado. Mas já estamos num novo tempo. E o Cristo que nos foi ensinado no ano 1000 não é mais o Cristo do ano 2000, o Cristo espírita. É outra coisa, o Cristo Espírita é um modelo de conduta. E através das lições dele, nós estamos encontrando os princípios do Espiritismo, formadores da pedagogia espírita. Vejam só
o alcance do pensamento do professor Herculano em compatibilidade estreita com o pensamento de Kardec. Mesmo que haja muitas versões da pedagogia espírita nos vários países, a unidade será garantida pela base essencial, os princípios doutrinários. Isso está... Bom... O pensamento é do professor Herculano, e eu citei aqui o item 6 da introdução dos livros dos Espíritos, onde eu tenho encontrado durante toda a minha vida os princípios doutrinários. Desde o tempo do meu pai, quando a gente era adolescente, que ele criou o primeiro curso de princípios da doutrina, até hoje a gente incita, olha, desculpem de falar isso, com um profundo sucesso desenvolvo este curso, porque tenho tido aquilo que nunca imaginei ter no meio espírita, a felicidade de ver pessoas, às vezes com pouca escolaridade, outros muito cultos, modificando a sua própria vida e tornando-se verdadeiros educadores espíritas. E eu tenho aqui na sala representantes deste sucesso. Bom, enfim, a grande questão, ela está em como instituir na prática uma pedagogia espírita, formadora de espíritas, se o educador não vivencia os princípios doutrinário-pedagógicos do espiritismo. Uma coisa é tê-los na cabeça e outra na ação. Esta é a grande dificuldade. Mas como eu vou ensinar que Deus não criou o carneirinho e a florzinha? Bom, primeiro você precisa entender. Ninguém dá o que não tem. Então, quando o educador quer ser um educador espírita, ele precisa conhecer realmente estes princípios de forma profunda e vivenciá-los, claro, na sua possibilidade, no seu alcance. Ninguém aqui está esperando perfeições. Vejam, eu pus umas coisas meio fantasiosas, porque eu acho que ainda a gente está nisso. Uma coisa é ser um educador, a outra coisa é ser o transmissor de informações. Quando não se vive o que se ensina, não se é um educador. E outra coisa, a educação não tem nada a ver com treinamento. Hoje, a educação que se dá aos nossos filhos e netos, sobrinhos, é uma educação de treinamento. Treinamento para a pessoa ganhar dinheiro. Mas nós aqui, nesta sala, nesta cidade, juntando espíritos e pessoas encarnadas em nome do espiritismo, estamos dizendo que é necessário pensar e é necessário praticar a educação espírita sendo um educador. E o educador é aquele que, por mínimo que seja, ele vive o espiritismo, ele vive um pouco daquilo que ele vai descobrir. Porque quem vive pode falar com força, com energia, não de imposição, mas de transmissão da sua alma para o educando. Pestalozzi, Eurípides, tocavam a alma da criatura porque eram criaturas que viviam a realidade do que eles estavam fazendo. Não é? Nós não somos um Eurípides, eu sei disso. Exatamente por isso é que nós precisamos nos sustentar no conhecimento da pedagogia espírita, baseada nos princípios do espiritismo, porque aí nós temos um chão sólido para pisar, um recurso para fazer as reciclagens do nosso entendimento sobre a vida, porque viemos de concepções diferentes. E ainda carregamos dentro de nós o ano 1000. Embora nós já estejamos no ano 2008. Então, aqui está uma folha de divulgação do curso que eu realizo, que eu considero o grande diferencial para o entendimento e o pensamento espírita no terceiro milênio. Eu trouxe aqui a capa de uma das aulas, apenas para que vocês tomem conhecimento, e trouxe também um outro
a capa de um outro trabalho que é o Equilibrando o Tripé, que eu usei aqui. Vocês, o pensamento filosófico, científico e das consequências morais. E eu tenho como mostrar para vocês que isso acontece diuturnamente na nossa vida. Essa é o nosso último slide. E quando eu olho para este menino, eu fico pensando assim, que para Kardec o Espiritismo foi um mundo de coisas novas, como ele disse. Mas esse mundo de coisas novas ainda está sendo para nós um mundo de coisas novas. A cada dia nós podemos descobrir algo novo na doutrina. Mas se nós tivermos preguiça, se esperarmos que o tempo passe, vamos ver se uma pessoa famosa organiza aí a pedagogia ou qualquer coisa parecida com isso, nós estaremos pondo na mão de terceiros para fazerem aquilo que é o nosso papel. Sabem por quê? Porque o mundo caminha para o espiritismo, e essa é uma frase do professor Herculano Pires. Não para ser espírita, mas o mundo caminha para os princípios do espiritismo, e a gente tem visto isso nos filmes, novelas, já foi muito dito isso aqui neste dia. Então, meus amigos, é a coragem de começar pequeno, começar cada um por si. Vamos pegar lá na introdução do Livro dos Espíritos, vamos ler os princípios. Se quiserem, o material que eu já tenho pronto está aí apenas como uma referência, um ponto de referência para todos, uma experiência vivida e bastante vivida. E eu convido a todos a que pensem, de novo, que para nós honrarmos o nome de Kardec, para nós nos sentirmos verdadeiramente cristãos e para nós desempenharmos o nosso papel neste mundo, que sejamos quem formos, estamos educando, que pensemos nos princípios do Espiritismo como a base da pedagogia espírita. E é só.